nós vamos viver algo novo, a gente precisa aprender 4 lições que só podem ser aprendidas se nós tivermos amor. E a primeira delas, eu gostaria de convidar vocês a refletir sobre o tema que nos gerou essa palavra, que está em Isaías 43:19, pois eu estou prestes a realizar algo novo. Bom, se Deus disser para você, olha, eu estou prestes a realizar algo novo, qual é a sua resposta? Pastor, Deus não vai dizer isso para mim. Por que não? Na minha vida tudo parado há muitos anos. Você já perguntou para Ele se Ele vai fazer ou não? Nessa manhã você tem a chance de fazer isso, de perguntar para Ele se Ele está prestes a fazer alguma coisa nova. Como pastores da casa, nós entendemos, buscando em Deus a direção para essa série, de que a estação está mudando e que Deus vai fazer coisas novas. Então a primeira parte você já tem, que é orientação espiritual e direção espiritual. Vai acontecer coisa nova aqui. Então se você está aqui, por que não na sua vida? Pois eu estou prestes a realizar algo novo. E essa versão que eu amei, essa versão da Bíblia, a Nova Tradução Reformada, ela diz assim: vejam, eu já comecei. Não percebem? Eu abrirei um caminho no deserto e farei rios na terra seca. E aí você diz assim: como é? Deus começou algo novo na minha vida e parece que os céus estão de bronze, as coisas estão fechadas, o sentimento é de angústia, as pessoas que eu amava me traíram, e você diz assim: como é que Deus pode fazer algo novo? É porque antes do arco-íris tem que vir uma tempestade. É porque antes de abrir as flores da primavera que nós tanto amamos, vem um inverno rigoroso. É porque quando Ele começa uma nova estação, antes Ele forja o nosso caráter. E o tempo de provação, que nós também chamamos de deserto, ele não é um tempo de habitação, mas é um tempo de transição. Então ele diz assim: eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei, vocês não percebem. Eu abrirei um caminho no deserto, eu farei rios na terra seca. E aí eu penso assim naqueles 30 irmãos que nós recebemos semana passada como novos membros. Eles tinham talvez ficado anos em outros lugares, eles tinham se habituado a outras tradições de igreja, eles conheciam todo mundo que eles conviviam, e agora eles chegam numa igreja completamente diferente da igreja deles. Como é que o Senhor está fazendo algo novo? Não conheço ninguém. Como que eu vou me interagir aqui? Como que eu vou servir nessa casa? Como que eu vou conhecer as pessoas? Como que eu vou relacionar com elas? Cadê os meus amigos? O novo tempo, ele é muito desconfortável. Ele começa muito desconfortável. Ele começa com muita angústia. Ele começa com coisas não resolvidas, habilidades não aprendidas. Mas se Deus disse: estou prestes a fazer algo novo, aliás, eu já comecei, você não percebe? Nós temos que simplesmente abraçar essa realidade do novo de Deus e dizer: eis-me aqui, estou aqui, Senhor. Agora pode trabalhar em mim, pode criar qualidades em mim, pode me ensinar as suas habilidades, pode me dar graça para relacionar-me com as pessoas, pode me ensinar a visão e o caminho que eu devo seguir, pode, por favor, revelar para mim o propósito que o Senhor tem para a minha vida, pode, por gentileza, Deus, me sentir confortado, não confortável, confortado. Conforto é do Espírito Santo. Confortável é da carne. Nós gostamos de confortável, mas Deus não nos fez para sermos confortáveis, porque nós não temos dom de sermos pantufa, e sim sandálias. Deus não fez você pantufa, Deus fez você sandália. Ele quer que você calce as sandálias e vá conquistar a terra que Ele te prometeu. Pense quão desconfortável foi para Josué, que estava acostumado com maná todos os dias, a comidinha chegava todos os dias, ele estava no deserto com o povo, mas ali não faltava nada, e o povo ainda reclamava: ai, que saudade das cebolas e dos alhos do Egito. Mas Deus já tinha encerrado a estação do deserto, agora era a estação da terra prometida, e a estação da terra prometida tinha
povos para conquistar, gigantes para vencer, fé para exercer, tinha que batalhar por fé. Imagine você caminhar por 7 vezes em volta de uma cidade com a promessa que Deus destruiria o muro. Qual é o sentido disso? Você olha para Deus e fala, qual é o sentido dessa esquisitice? Como é que eu tenho que andar em volta da cidade toda em silêncio e o Senhor disse que vai destruir esses muros? O novo de Deus, ele começa com convites exóticos. E é um desconforto incrível que nós sentimos, porque nesse desconforto o Senhor está nos ensinando as habilidades necessárias para a nova estação. Eu me lembro quando Tawana estava grávida do nosso primeiro filho. É tão romântico, tão bonito, a gente alisa a barriga, passa olhinho de unção, fala com o bebê mexe, ai que delícia. Mas a minha nova estação com Davi começou assim, Tawana engravidou, Deus falou para mim que ela estava grávida, na outra semana eu fui mandado embora do emprego. Eis que faço algo novo, Jonatas, veja, eu já comecei, e eu, pera lá, nem parece bom esse algo novo, a gente realiza algo novo como algo bom. Um salário alto que eu tinha, do tudo para o nada. É para você ter tempo para fazer os quartinhos dele. Tempo sem dinheiro fica difícil, Deus. Então ele começou a treinar habilidades. Manda currículo. Investe na bolsa. Faz day trade. Dá palestra. Gente, eu nunca vou me esquecer que Tawana gravidinha assim. Ela não faltava uma palestra minha. Eu tinha medo de não ter audiência, porque eu fiz um acordo com a Saraiva, a livraria, e eu dava palestras gratuitas nos shoppings de Recife, para que eu pudesse captar clientes. Estratégia. Deus começou a ensinar estratégias. E eu tinha medo de nunca ter público, né? Porque se não tem público, você fica falando sozinho, né? Então a Tawana sempre ia comigo. Ela buchudinha, gente. Às vezes a gente saía do ultrassom direto, e ela ia, para ganhar quanto no final da palestra? Nada. Mas eu estou fazendo algo novo, você não vê? E você deve estar assim nessa manhã. Deus está fazendo algo na sua vida novo e você está assim, Deus, me ame um pouquinho menos, por favor. Porque diz que Ele cuida, ensina, que Ele ama, prova o caráter. Me ame menos então. E você não está percebendo que, na verdade, essa situação de transição, ela é totalmente necessária para o novo tempo de Deus. E aí eu me lembro que, nossa gente, foram 3 meses dando palestra, nada. Seguro-desemprego já tinha vencido. Já era uma mixaria, né? Mas já tinha vencido. Nada de emprego. Eu tinha mandado mais de 1000 currículos. Nada de emprego. Investi o que eu tinha aplicado na bolsa. Perdi dinheiro. E Jesus, eis que faço coisa nova. Será que você não percebe? E, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. E eu buscava a Deus nas madrugadas. Eu ia correr de manhã na praia, e eu orava, eu falava, eu preciso te encontrar, eu preciso encontrar uma solução, o que eu vou fazer, e não sei o que lá. E assim, eu tinha um salário muito bom, que dava para pagar as nossas contas. Daqui a pouco eu estou vendo as contas se atrasar, daqui a pouco eu estou vendo o condomínio vencer. No nosso apartamento tinha 3 garagens, eu comecei a alugar as garagens, falei assim, aluga 2 garagens, só preciso de uma, para ajudar a pagar o condomínio. Me candidatei a síndico do prédio, para não ter que pagar condomínio. Perdi as eleições. Eis que faço algo novo, será que você não percebe? Perdi a eleição, o dinheiro foi indo, e eu não via solução. Chegou uma hora, o quartinho estava pronto, não sei como. Deus, né? Um ajuda aqui, o vô põe aqui, a avó colocou ali, a bisavó deu aquilo outro, o irmão da igreja veio e abençoou. O que eu tinha, que eu podia fazer, eu fiz. Tawana se desdobrando, dando aula de inglês, na cultura inglesa. E a gente aqui, lá amor, eu acho que eu vou voltar a dar aula de inglês. Mas o salário era muito pequeno, não compensava o tempo que eu gastava. Eu falei, então fica você no inglês e eu vou tentar outra coisa. E começa a descobrir coisas, a buscar informações. Papapá. Nada. E eu fiel naquilo que Deus tinha me falado. Dê palestras gratuitas na Saraiva.
Um dia eu dei uma palestra sobre planejamento estratégico e liderança servil, totalmente baseado na Bíblia. Até os exemplos eu dei bíblico. Eu falei, tô nem aí, pelo menos eu vou usar para evangelizar, já que não está ganhando dinheiro, né? Pelo menos a gente já está ganhando gente para Jesus, né? E dei exemplo de Gideão, dei exemplo de Jesus, da liderança serve. Eu vi que as pessoas estavam emocionadas, sabe? Tinha umas 40 pessoas nesse dia. A hora que terminou, uma mulher pegou meu contato, disse assim, você dá palestras também para o setor público? Eu falei assim, claro, público, privado, particular. Eu posso dar palestras em vários lugares, em inglês, em espanhol, em português, multitask. E gente, foi incrível, porque aquela mulher pegou o meu contato, e ela era de uma das prefeituras próximas, ela era diretora de uma das secretarias, e ela contou para a prefeita da cidade o quanto tinha sido incrível a palestra que ela tinha ouvido, e o quanto os funcionários da prefeitura precisavam ouvir e serem treinados por aquele palestrante. E de repente o telefone toca, depois de um momento de oração. Orem, sobretudo orem quando Deus está gerando tempos novos, porque não há confusão quando há oração. E eu comecei a orar naquela manhã e disse, Deus, o Senhor está vendo que a gente está no limite, não dá mais, a gente precisa de uma porta, a gente precisa de um milagre, não dá para sair daqui, não dá para abandonar tudo, não dá para desistir. Eu tentei de tudo, mas agora, Deus, eu desanimei de tudo, faz a tua vontade. Então a própria prefeita me ligou, me marcou uma reunião, eu cheguei até ela, e ela disse, quanto você cobra por palestra? Eu não sabia precificar, porque eu dava palestra de graça. E eu vou fazer uma proposta, eu tinha que pesquisar, né, gente? E vou submeter a você. E aí eu fiz uma proposta muito razoável, sabe, muito medíocre na verdade, em termos de valores, que para mim estava ótimo, era o que eu precisava, mais ou menos assim. E ela pegou a minha proposta e respondeu assim por e-mail, proposta refutada. Eu, Jesus, estava muito bom para ser verdade. O nosso sistema mostra que esse tipo de palestra custa de tanto até tanto. Se você não conseguir adequar o seu preço para isso, a gente não vai conseguir te contratar. Mais ou menos assim, eu vou falar valores. Na época eu tinha cobrado 10 mil reais. Ela falou assim, ou você cobra de 50 a 100, ou você não entra. Em um dia de palestra, eu ganhei 50 mil reais. Aí eu curti os 2 primeiros meses do meu filho em casa, porque daí eu tinha dinheiro para pagar todas as contas, e ainda para curtir o meu filho. Aí eu levei ele para tomar banho de sol na praia, porque a conta estava paga, porque Deus estava fazendo algo novo, e ainda que eu não entendesse, eu estava simplesmente me submetendo a Ele. E eu lembro que quando nós estávamos no zero, no negativo, e tudo que nós tínhamos era um carro, um Ford Ka branco 2018, era do ano, mas era popular. Eu fui num culto, na igreja, e o pastor fez um apelo, para a gente melhorar e reformar a igreja, e Deus falou, meu coração, dê tudo o que você tem. Eu falei, acabou o cheque especial, só sobrou o carro, você quer o carro, eu te dou. Peguei a chave e coloquei no ofertório. Foram contabilizar, acharam que alguém tinha esquecido a chave. Falei, não, está tudo certo. Deus me pediu o carro. Dei o carro. Vendi o carro em uma semana. Depositei o dinheiro na conta da igreja. E fiquei como? Com filho e sem carro. A avó da Tauana falou, de jeito nenhum. Um moleque precisa ir para o hospital. Pega o meu carro e põe na sua garagem. Obedeci, fui humilde, pus o carro dela na minha garagem. Quando fomos no hospital, íamos para o hospital vacinar, ia com o carro dela e confiando no Senhor. Deu uma semana, a prefeita me liga de novo e diz assim, agora eu preciso que você prepare um treinamento de 6 meses para todos os líderes, todos os meus secretários, porque foi um sucesso o seu treinamento e todo mundo precisa aprender. Então, aquele salário de um dia eu ganhei durante 6 meses e eu comprei um carro novo. Eu tinha um carro, eu comprei na época que tinha acabado de sair uma Frontier Nissan diesel, porque quando Deus está em operação fazendo algo novo, não duvide dos métodos que Ele aplica. Edificada está a sua fé, podemos ir para os princípios, mas isso acontece na vida de qualquer um que obedece, não é só na minha vida. Obedecer sem dinheiro na conta é difícil,
Entregar o único carro que tem com um filho recém-nascido é difícil, muito. Mas algo novo que Deus está fazendo é para mudar você de nível. Então precisa ter sacrifício. Porque todas as vezes que nós vamos mudar de nível, tem algum sacrifício envolvido. Próximo, por gentileza. Deus é especialista em criar páginas novas na nossa história, porque foi Ele quem nos criou e Ele sabe como a gente funciona. Salmo 139:16, essa realidade está estampada. Ela diz assim: olha, de uma forma incrível eu formei você no ventre da sua mãe. De uma forma inexplicável, algumas versões dizem, eu criei um propósito dentro do seu coração. Tem algo que só você nasceu para fazer, meu irmão e minha irmã. Mesmo entre irmãos gêmeos, existe algo que só é confiado a um e não ao outro. Você tem uma única impressão digital. Você tem uma única identidade. A sua combinação física, emocional e espiritual é única. Então, Deus, me criou de maneira única. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Então diga: Deus me criou de forma única. E porque Ele criou-me de forma única, eu tenho um propósito. E é Ele quem sabe, porque foi Ele quem criou. Então Ele quem sabe qual é o meu propósito. Ele é capaz de fazer o meu propósito acontecer. Ele toma iniciativas das páginas novas da nossa vida. Talvez foi uma porta fechada que te colocou para cá. Talvez foi uma rejeição que te inaugurou um novo tempo. Talvez foi um desemprego, como eu já testemunhei aqui para vocês hoje. Talvez foi uma situação adversa. Talvez foi uma doença incurável. Talvez foi uma gravidez que você não estava planejando. Deus, quando começa tempos novos, Ele cria a estratégia da próxima página das nossas vidas. E quando Ele está trabalhando, Ele está em silêncio. Eu acredito que Deus, Ele é especialista em fechar a boca enquanto as mãos estão ágeis. Você e eu queremos falar enquanto fazemos, mas Deus faz enquanto se cala. E o silêncio de Deus não significa punição, não significa isolamento, só está dizendo o seguinte: eu já falei, agora o seu teste é confiar em mim. E eu me lembro que várias vezes, quando eu estava vivendo esse processo, que eu contei para vocês aqui como ilustração, eu estava vivendo esse processo, eu ia para o culto, eu recebia palavras, e assim as palavras eram tão boas, mas a minha realidade parecia tão ruim. Sabe, gente, quando eu ia para a fila da oração e oravam sobre mim, as palavras eram tão maravilhosas, Deus vai fazer coisas grandiosas que você não pode mensurar. E eu assim, ok Deus, glória a Deus, eu recebo, mas cadê? Porque o tempo de Deus, Ele nos ensina a confiar. Ele trabalha no secreto, mas em silêncio. E tempo é algo que eu e você precisamos aprender a lidar. A palavra de Deus diz em Salmo 90:12, ensina-me a contar os meus dias, de forma que eu encontre um coração sábio. Esse salmo não é de Davi, esse salmo é de Moisés. E se tem alguém que errou o tempo e precisou pagar com o tempo por causa da precocidade dele, foi Moisés. Moisés queria resolver a coisa, tirar o povo dele do Egito, foi lá e matou. Deus quebra princípios para cumprir promessas, família? Ah, não, né? Deus, Ele é um Deus de aliança. Deus não pode se contradizer, Ele não se contradiz. Deus nunca vai quebrar um princípio para estabelecer sobre você um propósito. Então, Moisés quebrou o princípio, ele matou quem ele não deveria. E por isso ele ficou 40 anos esperando e sendo forjado no anonimato. Ele saiu fugido, foi foragido durante 40 anos. Percebe que esse processo de forja de Deus é um processo desconfortável, anonimato, silencioso, mas capaz de inaugurar em nós uma nova estação. E aí, depois desses 40 anos, Moisés volta ao Egito, o lugar que ele nunca deveria ter saído, até que se cumprisse a palavra de Deus. E aí Deus faz do jeito dele, não do jeito de Moisés. E aí Moisés escreve esse salmo. Então esse salmo, ele é muito profundo. Leiam o Salmo 90, porque ele é um salmo muito profundo. E eu destaquei para vocês hoje o versículo 12, e eu acho que é uma oração que todos nós podemos fazer coletiva e individualmente. Vamos levantar as nossas mãos a Deus e pedir honestamente a Ele: Deus, ensina-me a contar os meus dias, de forma que eu encontre um coração
sábio. O tempo de começar, o tempo de terminar, o tempo de insistir, o tempo de recuar, o tempo de bloquear, o tempo de liberar, o tempo de chorar, o tempo de rir. O tempo é algo importante, é uma moeda do céu sobre as nossas vidas. Se você e eu entendermos o tempo de Deus, não vamos ficar ansiosos com o futuro, deprimidos com o passado. Nós vamos entender que Deus está trabalhando no tempo e nenhum dos seus propósitos deixará de se cumprir, porque você tem promessa, você tem palavra, você tem propósito. Deus te criou de uma forma inexplicável, nada pode explicar a maneira como você nasceu, existiu e viveu até hoje. Então, se você acredita nisso, dê um glória ao seu Criador e diga: eis-me aqui, eu acredito no seu propósito, eu me submeto ao seu tempo. Fazer certo na hora errada vai dar errado. Discernir tempo e estação não é coisa de profeta maluco, é coisa de quem anda no relógio de Deus. Você nasceu para andar no relógio de Deus. Me lembro que quando a gente começou a Farol, tínhamos só o Davi. E antes da Farol, eu, Itauana e Davi, a gente viajava muito para fora do país. A gente ama viajar. A gente viajava muito. Então Davi, com, 3 anos de idade, já tinha conhecido Estados Unidos, alguns países da Europa, já tinha ido para Israel. E eu me lembro que quando começou a Farol, todo o nosso recurso, tudo aquilo que nós tínhamos, o Senhor nos pediu para entregar na obra, para que a obra vingasse. Era um investimento, eram ofertas de Anatote. Quem conhece essa história da Bíblia sabe o que eu estou falando. Eram ofertas de possessão, de conquistas territoriais. E não foram poucas ofertas sacrificiais que nós tivemos que fazer, mas isso nos impediu de viajar. Quando viajamos, que foi depois de alguns anos, acho que 2 anos, nós fomos para os Estados Unidos em família. Nós fomos porque meu sogro e minha sogra deu de presente para a gente. Porque não era uma coisa que a gente estava mais em condições de fazer. E nós tínhamos um carro bom. E esse carro, na verdade nós tínhamos 2 carros bons. E desses 2 carros bons virou um carro ruim. E esse carro ruim a gente ficava trocando para ganhar dinheiro nele, sabe? Estava naquela época que estava super valorizando os carros. E aí eu e o irmão aqui da igreja, Bruno, a gente vendia os carros em uma semana. Cada hora eu estava com um carro. Um dia o porteiro do prédio perguntou assim: você é pastor ou vendedor de carro? Eu disse assim: eu sou pastor e vendedor de carro. Eu faço o que for necessário para que a obra de Deus aconteça. Eu não tinha como aumentar minha renda, porque eu já trabalhava a morrer. Eu trabalhava em São Paulo. Eu ia quase todo dia para São Paulo. O carro só precisava ser possível de pegar a estrada. Teve uma época que eu comprei até um Kwid. E quando eu fui para São Paulo com esse Kwid, que era até do nosso pastor aqui, o Wellington, eu falei assim: meu Deus, eu acho que eu não posso mais ir para São Paulo de Kwid, porque os caminhões eles vinham para cima de mim de um jeito, e eu não tinha motor e velocidade para acelerar aquele carro. Aí depois nós trocamos esse Kwid num Civic usado, e já era maravilhoso, porque daí eu já tinha mais possante. E a gente ia fazendo dinheiro com isso, e investindo na obra. E aí chegou um momento que esse investimento nunca parou, e nós viemos para cá, né? E se lá teve que investir, aqui vocês não fazem ideia. Um dia, Tauana orando, Deus falou assim para ela: na Farolzinha vocês faziam com a fé que vocês podiam suportar. Aqui é com a fé que eu preciso ainda entregar para vocês. Ali vocês faziam com o que vocês conseguiam. Aqui eu preciso que vocês entendam que eu vou precisar agir no meio do povo. E Deus tem nos ensinado isso. Que isso aqui não é nosso. Isso aqui é nosso. Ninguém faz nada grande sozinho. Se faz sozinho não é grande. E quando Deus nos promoveu, a nova estação também foi desconfortável. E a gente continuou com um coração generoso. E tudo estava à disposição de Deus. E aí eu me lembro que Tauana recebeu uma indenização. A gente comprou um carro novo para ela e tal. E daqui a pouco ficamos 6 meses e vendemos o carro. Cara, eu tenho certeza que ninguém entendia. Quanto mais o nosso filho. Mas ele não externava. Ele não externava que um dia ele estava de um carro, outro dia ele estava do outro. E que aquilo era desconfortável para ele. E que havia uma piada na escola, inclusive, sobre isso. E a gente foi trocando, diminuindo, até que chegou em um que eu tinha até semana passada. E aí ele chegou pra gente e falou assim, num dia de cultinho, a gente estava orando no sábado, pedindo a Deus recursos para avançar com a obra, pedindo gente na conferência, pedindo que pessoas se convertessem, pedindo que a gente pudesse aumentar o trabalho social. E ele
orando com fé com a gente, terminou, ele estava chorando, eu falei assim, nossa, como o Davi está contrito, glória a Deus, o temor do Senhor está entrando no coração dele. Ele virou assim, eu estou muito triste. Filho, o que está acontecendo? A gente acabou de orar, não é para você sentir tristeza. Ele virou e falou assim, pai, a nossa vida só piorou desde que a gente começou a Farol. Veja, eu viajei já tantos países, Alice só foi para os Estados Unidos porque vovô e vovó deram de presente. Papai, a gente tinha 2 carros bons, ficamos com um carro bom, depois um carro ruim, e agora nenhum carro ruim a gente tem. Pai, o que está acontecendo com a gente que a nossa vida só piora? E eu lembrei de Deuteronômio, que diz assim, ensina o teu filho, escreve nas tábuas do coração dele a minha palavra. Fale sobre ela na mesa, compartilhe nos afazeres diários. E eu comecei a compartilhar com ele a palavra, e eu disse, filho, Davi era um homem rico e poderoso na Bíblia. Davi era um cara que tinha palácios, tinha servos, tinha mulheres. A palavra de Deus chama Davi como afortunado, e chama ele como menina dos olhos de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E sabe, filho, Davi um dia fez uma oração a Deus, e ele falou assim, Deus, por favor, me deixe construir um lugar onde o Senhor possa habitar, me deixe construir o templo do Senhor. E Deus disse, te concedi vários e vários pedidos, desejos do seu coração. Te fiz vitorioso em muitas batalhas, te dei batalhas grandes, mas me fiz maior do que elas em você. Você venceu Golias, matou leão e urso, venceu os filisteus, avançou com o reinado de Israel. Agora deixa eu te dizer uma coisa, porque você tem sangue nas mãos, você não construirá uma casa para mim, mas eu prometo que um dos seus filhos construirá. Então Davi se enlutou, se entristeceu, e tudo que Davi queria fazer na verdade era dar tudo que ele tinha para construir um templo para o Senhor, porque ele reconhecia que quem matou o gigante não foi ele, foi Deus. Ele reconhecia que quem venceu os filisteus não foi ele, foi Deus. Ele reconhecia que quem tirou ele lá do pasto foi Deus, não foi ele. Ele reconhecia que ele não era a escolha do pai dele, mas ele era a escolha de Deus. Então ele queria de alguma maneira construir uma casa para Deus, para que todos pudessem cultuar a esse Deus. E eu comecei a ensinar Davi isso. Ele olhou assim e disse, pai, ora para que eu veja nisso um privilégio, porque toda vez que eu chego na escola, os meus colegas zoam o meu carro, porque todas as vezes que a gente tira férias, eles vão para a Europa e eu no máximo para Recife. Porque todas as vezes que o meu uniforme fica pequeno, a mamãe vai lá e dá um jeitinho e compra uma calça de moletom que não é do meu uniforme. Naquele dia, meu coração de pai quebrou, sabe? Eu disse, Deus, você não é um pai que tira dos seus filhos. Mas foi necessário fazer tudo isso até aqui. O Senhor viu, não tinha como. Então Tauana entrou com a sabedoria materna e incrível que ela tem, e disse, filho, cada semente que nós plantamos na casa do Senhor, cada carro que nós abrimos mão, cada viagem que nós não fizemos, estão plantadas na sua geração. Os seus filhos e os filhos dos seus filhos terão o que você hoje não tem. Foi necessário que Davi abrisse mão de um sonho para que os filhos dele pudessem ter. E ela começou a nutrir as emoções dele, ensinar sobre o chamado, ensinar sobre o propósito. E ela terminou assim, você vai ser um profeta. Deus já deu várias palavras sobre você que vai te usar grandemente. Então Deus te colocou na nossa casa para que você aprendesse qual é o verdadeiro valor que um profeta tem. Não é o quanto ele tem no banco, mas é o quanto Deus é a herança dele. E ela abriu a palavra naquele versículo que diz, quanto aos levitas, a sua porção é o Senhor. Quem são os levitas? Não são os adoradores.
são todos aqueles que fazem a obra de Deus. São os voluntários, vocês que estão dando tchau, oi, bom dia, abraço, levita. São quem que trabalha no café, que está servindo um cafezinho, preparando um lanche gostoso, levita. É aquele que está preparando frango para vender para você comer no almoço e a gente conseguir avançar com a obra, levita. Você que está no estacionamento servindo alguém, levita. Você que faz o culto aqui, que toca, que canta, que prega, levita. Você que intercede para que alguém entregue sua vida para Jesus, levita. Quanto aos levitas, a sua porção é o Senhor. Está na hora, e a hora é agora, de aprender a fazer sacrifícios que a nossa geração vai colher. Nós não teremos outra oportunidade. O tempo vai passar e nós precisamos aprender a discernir o tempo pela misericórdia de Deus. Bora. Deus prepara o novo calado, em segredo. Provérbios 25:12, a palavra de Deus diz que a glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é coisa de quem quer fazer o quê? De quem é rei. Rei gosta de descobrir coisas. Pessoas que governam, pessoas que lideram, precisam ter conhecimento. Mas Deus não. Deus não fala tudo o que Ele está fazendo. Deus esconde, Ele oculta. E a minha e a sua porção é descobrir quais são essas coisas. Eu não coloquei aqui, mas tem um outro versículo em Salmos que diz que Deus, Ele revela a aliança dEle para quem tem temor a Ele. Se você conhece a Deus, você começa a conhecer a ação de Deus. Você começa a entender o tempo de Deus. Então, não queira saber tudo e nem reclame quando Deus está em silêncio. Aquiete o seu coração e confie, porque se Ele já te deu a promessa, Ele está quietinho, preparando sua promessa. Próximo. Aprender que as novas estações são geradas em silêncio para com os homens, mas comunicando-se com Deus, é muito importante para a gente viver o novo tempo. Vejam José, lembra que semana passada falamos sobre ele? Ele foi colocado na prisão, ele ficou incomunicável. Na prisão, sem celular, sem telegrama, ele não podia falar com ninguém. Tem momentos na nossa vida que o novo de Deus está sendo gerado no silêncio e a gente não entende por quê, que a gente tem que ficar quieto e a gente começa a vazar nossas emoções, vazar nossa alma para pessoas que nem sempre contribuirão com o nosso propósito. A gente fala demais. Está sendo perseguido pelo chefe. Deus está inaugurando um novo tempo, Ele vai te promover. Aí você pega e abre a boca e fala mal do chefe para um amigo. O que vai acontecer? Vai perder a promoção que Deus já tinha preparado, porque abriu a boca na hora errada. Silêncio enquanto Deus está em silêncio. Se você quiser falar alguma coisa, fale a Ele, não fale ao outro. Aprenda a ficar quieto. José foi colocado na prisão para ficar quieto, porque ele já tinha perdido a promessa por ter falado demais. Talvez a vida de José o sofrimento teria sido encurtado se ele não tivesse ficado falando tanto dos sonhos que ele tinha. Podemos perder o novo tempo se a gente não se aprimorar na sabedoria que precisamos ter para falar. Então, uma regra, uma dica, um jargão, um provérbio: fale muito de Deus, fale pouco de si e nada do outro. Vamos repetir? Fale muito de Deus, pouco de mim, nada do outro. De novo, muito de Deus, pouco de mim, nada do outro. Não terão as minhas palavras. O perseguidor não terá as minhas palavras. O inimigo não se alimentará das minhas palavras. Eu não vou sair falando das minhas emoções para todo mundo. Eu vou falar com Deus sobre elas. Eu vou no máximo procurar um líder, um conselheiro, um pastor para me aconselhar. Mas eu não vou ficar dando milho para bode, estragando o meu destino por falta de sabedoria. Próximo. Deus fala quando está tudo em silêncio. É importante a gente entender que Deus não para de falar mesmo quando Ele está calado. Pastor, Deus não para de falar mesmo calado? Não para, eu vou provar para vocês. Mas antes eu quero ensinar a vocês o princípio das primícias, ou relembrá-los. Tudo em primeiro lugar é para Deus. A primeira hora do seu dia deveria ser de Deus. Eu fiz uma série sobre isso no começo da Farolzinha, e hoje eu preciso relembrar todos vocês, meus irmãos. A primeira hora do nosso dia é de Deus. O primeiro dia na semana é de Deus.
o primeiro dinheiro que cai na conta é para Deus. Primícias é algo importante, você e eu aprendemos se quisermos ver o agir de Deus na nossa vida. Ninguém vive novo de Deus sem dar a Ele primícias. Primícias, sabe? Ah, mas eu estou chateado, primeiro eu vou falar com meu marido, com a minha esposa. Não, primeiro você vai falar com Deus. Porque à medida que nós falamos com Deus, Ele vai diminuindo e diluindo as nossas emoções tóxicas. E Ele vai colocando em nós a convicção espiritual que precisamos para seguir adiante. Estão comigo? Então, a palavra de Deus é a maneira mais simples, rápida, efetiva e eficaz. Como Deus fala. Deus não fala comigo, pastor, fala assim. Vou dar uma tarefa para todos vocês. Essa semana, todos os dias, a palavra de Deus ela é prática. Todos os dias, essa semana, quando você acordar, procure acordar pelo menos 15 minutos antes do seu horário normal. Você vai pegar a Bíblia em Provérbios, e você vai ler o Provérbios do dia. Você sabia que Provérbios tem 31 capítulos? O mês que mais tem dias, tem 31 dias, correto? Provérbios é uma fonte de sabedoria, foi escrito por Salomão. Então, você vai pegar Provérbios, você vai ler aquele Provérbios do dia, e você vai perguntar para Deus, como que isso se aplica na minha vida? Como que isso se aplica? Como que eu posso praticar isso, Deus? Combinado? Então Deus vai falar com você. Em Provérbios tem versículos como: confie os teus caminhos ao Senhor e Ele estabelecerá o seu direito. Confie, ate lealdade e bondade no pescoço e você vai ter favor. Aí fala também sobre trabalho. Não fica dormindo demais, porque quem dorme demais empobrece, vai trabalhar. Aí também fala sobre relacionamentos. Olha, o ímpio, ele é impiedoso e injusto, mas o sábio, ele florescerá no tempo apropriado. Ele diz assim, Provérbios 4,18, olha, as veredas de um justo é como luz da aurora, vão raiando até que seja dia perfeito. Então você começa a entender processo. Poxa, minha vida ainda não está perfeita, mas eu sou justo, cada dia ela brilha um pouquinho mais, amém? Então, você vai aprendendo, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Por onde você pega a palavra de Deus, ou por onde ela te pega, ela penetra no ponto de dividir a sua alma e o seu espírito. Ela discerne mente e coração. Ela destrói sentimentos tóxicos, emoções inapropriadas, e ela coloca você no caminho do propósito de Deus. A palavra de Deus, quando ela é orada, inclusive a palavra de Deus deve ser orada. Nós podemos orar a palavra de Deus. Há dias em que nós não temos criatividade para orar, porque a nossa mente está cheia. Nós precisamos orar a Bíblia. Sabe um salmo que eu amo orar? Eu habito no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Todo-Poderoso. Eu vou descansar. Eu vou dizer: o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele não vai deixar meus pés vacilarem. O guarda de Israel me guarda. É salmo, você começa a orar salmos, você começa a declarar provérbios, você começa a declarar: ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na vide, ainda assim eu vou me alegrar no Senhor e na força do seu poder. Você começa a discernir que não há nada que possa parar você de viver o novo de Deus, porque a palavra de Deus é a voz de Deus ao vivo. Olha, pastor, não tem dinheiro para comprar uma Bíblia, hoje eu quero te dar uma Bíblia, pode vir me procurar. Mas se você tiver um celular, você pode baixar o aplicativo da Bíblia, de graça. E você pode ler a Bíblia. A Bíblia é a voz de Deus diariamente nos nossos corações. Próximo. 3. Deus abre portas que ninguém pode fechar. Apocalipse 3:8, a palavra de Deus diz: conheço as suas obras. E eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas se você guardou a minha palavra, não negou o meu nome, eu vou te fazer próspero, bem sucedido. Eu vou fazer com que dê certo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A coisa mais difícil que muitas pessoas deixam de fazer no processo de gerar uma nova estação é permanecer firme na palavra de Deus. Tem dia que não tem emoção, gente. Tem dia que é só o dia mesmo, a gente só vive. Tem dias que a gente não fica discutindo mérito, a gente segue. Tem dias que não tem vontade, mas levanta. Tem dias que a gente não tem sonhos, mas lê a Bíblia para começar a ter os pensamentos de Deus. Tem dias que a gente está cansado da rotina, mas esses dias são importantes para provar o nosso caráter estável, confiante.
para forjar quem nós somos. Nem todo dia é adrenalina pura. Há dias que nós precisamos correr para gerar adrenalina. Há dias que a gente precisa fazer um exercício difícil para ter uma recompensa em endorfina. Nem todo dia você é feliz. Mas todos os dias, a alegria de Deus sobre você pode te fortalecer. A alegria do Senhor é a nossa força. É isso que diz a palavra de Deus. Então Deus abre portas que ninguém pode fechar. Ele conhece as nossas obras. Mas você acha que Deus abre portas para quem desiste no meio do caminho? Como é que Ele pode abrir uma porta para quem parou no meio do caminho? Ele não vai conseguir acessar essa porta. Você acha que Deus abre portas para pessoas que vivem emprestando as suas palavras para o diabo? Você acha que Deus abre portas para pessoas que, com a sua mente instável, toma decisões kamikazes? Cuidado, meus irmãos, porque a guerra desses dias é a guerra dos pensamentos. As pessoas ficam pensando, gravitando em pensamentos impróprios, em pensamentos infrutíferos. E esses pensamentos, uma hora ou outra, se você não parar e não der um basta neles com a palavra de Deus, com o poder da Bíblia, da oração, com o sangue de Jesus, sabe o que eles vão fazer com você? Você vai ficar cansado mentalmente, vai tomar decisões pobres. Você pode perder o seu destino e o seu propósito por pensamentos acelerados que não condizem com a palavra de Deus. Então você pensa que o outro não gosta de você. Então você pensa que o outro não te aceita. Então você pensa que o outro isso, aquilo. E daqui a pouco você vai lá e briga com o outro. E não tinha nada a ver. O outro não achava nada disso. Mas os seus pensamentos impróprios, desconectados à realidade bíblica, não lavados pelo sangue de Jesus, começaram a criar uma armadilha contra você mesmo. Deus conhece as nossas obras, mas a porta que Ele abre não é para quem para no meio do caminho, não é para quem gravita nos seus próprios pensamentos, não é para quem abre a boca para maldizer, não é para quem decide se vingar, não. É para quem não negou o nome dEle. Quando chegar a hora, meu irmão, ninguém pode te parar. Gente, era para ter um glória a Deus aí. Obrigado pela obediência, mas deveria vir de dentro. Se Deus abriu, quem é que pode fechar? Agindo Deus, está faltando Bíblia aqui. Agindo Deus, se Deus é por nós, se por um caminho o diabo vem me destruir, por 7 ele vai ter que fugir. Vamos repetir esses 3 versículos. Se Deus é por nós, agindo Deus, se por um caminho o diabo vem destruir. Então por que no meio da semana você não abre a boca e fala isso? Se por um caminho o diabo está vindo me destruir, pode correr, por 7 caminhos o Senhor vai te destruir. Olha, eu vou te dizer, aos anjos do Senhor, os anjos do Senhor, a eles Ele dará ordens ao meu respeito, ao seu respeito, para que te guarde. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, que toda arma forjada contra você, farol, não prosperará. Eu profetizo que agindo Deus, ninguém impedirá. Eu declaro pelo poder do Espírito de Deus que a sua mente será lavada pelo sangue de Jesus e pela palavra de Deus. Eu bloqueio agora nas atmosferas espirituais toda a guerra na mente que impede o povo de Deus de alcançar um novo nível. Eu declaro, mente, vai para o lugar que Jesus manda. Tem horas que a gente precisa ser violento contra essa ação do inimigo que tenta nos paralisar e tenta anular a nova estação de Deus. Quando chega a hora, ninguém pode parar. Se Deus abriu, ninguém vai fechar. E olha, eu vou te dizer, o jeito de Deus é diferente, viu? A isca que Ele faz para te levar para o novo nível é no mínimo excêntrica. Presta atenção. José teve um sonho. O faraó teve um sonho. Então a isca que Deus usa para promover ele a real não foi um processo seletivo. Foi revelar um sonho. Daniel, a isca que Deus tem para promover Daniel, não é que ele tinha que falar 3 idiomas para Nabucodonosor. Não, é amansar leãozinho. Vem cá, quem gosta de pet aí? Levanta a mão.
Pois eu profetizo que Deus vai colocar você na cova dos pets leõezinhos. Foi isso que Deus fez com Daniel. Colocou ele com uns petzinhos grandinhos, leõezinhos. Adormeceu eles. Daniel fez carinho, fez trancinha na juba. Fez tique-tique no narizinho. Você se imagina na cova dos leões? Deus fez assim. Então o jeito de Deus fazer é esquisito. Mas depois que ele sai da cova dos leões, Daniel sai fortalecido, sai enobrecido, sai com testemunho, e ele sai assim, com uma ordem do rei: todos nesta província, a partir de hoje, vão se dobrar e vão se ajoelhar diante do Deus de Daniel. Aleluia! Olha, eu estou passando pela prova, mas eu vou te dizer, vai ter a hora que todos os meus vizinhos que olhavam para mim, eles vão dizer: o Deus dele tirou ele de um lugar difícil. O Deus dela fez uma coisa que ninguém podia fazer. Olha, eles eram os esquisitos, os distraídos, os excêntricos, eles eram os rejeitados, eles iam naquela igreja preta, parecia que eles eram farol. Que é isso, farol? Não é igreja batista, não é igreja presbiteriana, não é igreja assembleia, não é igreja apostólica. Farol é nome de igreja. Então, mas de repente, o Senhor fez a luz dele raiar, fez a luz dela brilhar. Olha que coisa interessante, esse improvável num lugar de destaque. Mas que coisa incrível, essa pessoa que não tinha habilidade, de repente ela está mandando em todo mundo. Mas que incrível, essa pessoa que não falava com ninguém, agora é comunicativa, é sábia. Ainda bem que eu estou dando o meu melhor aqui, porque eu vou te dizer uma coisa, irmão. A boa notícia é que quando chega a hora, ninguém vai te parar. O inimigo tenta laços, embaraços. Para quê? Uma voz bonita aqui, me ajude. Porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está melhorando um pouquinho. Com convicção agora. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É Ele! Vamos, farol. Vamos. Se está difícil falar aqui, imagine durante a semana quando você não tiver esse povo todo. Vamos, Alain. Vamos. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Faz romper fontes em meio ao deserto. Estou fazendo algo novo. Haverá. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Quando chega a hora, irmão, ninguém pode parar. Nós te louvamos, Deus. Quando chega a nossa hora, ninguém pode nos parar. O hálito do inferno está forte contra nós, mas o sabor do céu se manifestará nessa semana sobre as nossas vidas. Por último, Efraim e Manassés são chaves para o seu novo tempo. José teve 2 filhos. José chamou o primeiro de Manassés e o segundo de Efraim. Manassés significa: Deus me fez esquecer o meu sofrimento. Efraim significa: Deus me fez prosperar na terra. Olha só, família, isso é muito de Deus para nós. Próximo. Sem Manassés não há Efraim. Ou você se desconecta às dores do passado, ou não vai prosperar na terra da sua promessa. Sem se esquecer do passado,
das dores, das feridas, dos traumas, dos dissabores. Não tem prosperidade e honra. Não tem um futuro certo e cheio de esperança e paz. A palavra de Deus diz em Filipenses 3, 13 e 14: esquecendo-me do que para trás fica. Você precisa nessa manhã de uma amnésia gospel do seu passado, uma amnésia dos pecados cometidos, das escolhas erradas feitas, uma amnésia do que geraram contra você, uma amnésia santa contra as memórias emocionais e afetivas erradas que você desenvolveu. Você precisa de uma amnésia santa contra aquele que tentou te destruir no passado e você ainda guarda a mágoa dele até hoje. Você precisa de uma amnésia santa contra as suas próprias escolhas, porque primeiro nós precisamos aprender a nos perdoar, para depois aprender a perdoar o outro. Tem muita gente presa nas suas próprias falhas. Tem gente que fala assim: eu não me perdoo por ter feito isso, eu não me perdoo por ter escolhido essa pessoa como esposo, como esposa, eu não me perdoo por ter feito essa besteira na minha vida profissional. Deixa eu te dizer, você se perdoa sim, porque Deus te perdoa, e porque Deus te perdoa, o seu primeiro filho se chama Manassés. Ele te faz esquecer o passado, e então você pode gerar o próximo filho. Eu quero desafiar vocês pelo Espírito de Deus. Acabei de ouvir a voz dele aqui. Os próximos 9 meses, dedique-se a se esquecer do passado, porque virão 9 outros meses em que você vai se lembrar da prosperidade que ele vai depositar sobre a sua vida. Manassés foi gerado em 9 meses, sim ou não? Foram 9 meses para gerar um esquecimento total do passado de José. Então vamos gerar 9 meses de esquecimento para 9 meses de prosperidade. E só para concluir, depressão se configura como um excesso de passado, e ansiedade como excesso de futuro. A nova estação não pode ser gerada na dor. Deus não gera nada novo com vingança. Deus não gera nada novo com obras da carne. Deus não gera nada novo com ira. Deus não gera nada novo com palavras de maldição. Deus não gera nada novo. Estou falando Deus não descumpre princípios para abençoar você. A nova estação não pode ser gerada na dor. Esses medos, essa ansiedade, ela precisa ir embora, porque essa nova estação ela vai ser linda, vai ser saudável, vai ser equilibrada. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 1,7, foi tema da nossa conferência Equilíbrio: Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, poder e equilíbrio. Você recebe amor, poder e equilíbrio. Então nessa manhã quero te convidar a ficar de pé na presença de Deus. Sem Manassés não tem Efraim. Você foi abençoado por essa palavra? Glorifica Jesus. Obrigado, Jesus.